Eu quero entender isso. Quer dizer, os aposentados mais uma vez roubados. E nada tem a ver com a história do INSS, né? Pois é uma fraude prima da fraude do INSS, né? Então, para lembrar, a gente estava falando da fraude do INSS, que o INSS fazia descontos indevidos na aposentadoria antes de pagar o benefício. Então, eram descontos para associações, para sindicatos. E depois do escândalo todo, o governo federal começou a devolver esse dinheiro tirado da aposentadoria e já devolveu mais de R$1 bilhão. Só que agora a gente está falando de algo um pouquinho diferente. Depois que o INSS deposita a aposentadoria no banco, os bancos fazem débitos automáticos também indevidos e tiram um pouquinho a mais da aposentadoria. Então, a gente identificou casos em que a aposentadoria cai até 25%, considerando esses dois descontos. Então, faz diferença muito grande na vida dos aposentados, porque a maior parte das pessoas ganha um salário mínimo do INSS. Então, o que a gente já tinha no UOL, 2 meses atrás, em junho, mostrado um pouco sobre esse esquema primo da fraude do INSS, o esquema que acontece no âmbito dos bancos, sempre via débito automático. E a gente passou os 2 últimos meses, Fabiola, investigando para tentar entender como que foi possível que isso acontecesse. Então, se os débitos automáticos estavam sendo feitos nas contas dos aposentados, como era possível que os bancos não tivessem pedindo autorização desses clientes? E aí a gente descobriu 2 coisas. A gente descobriu que em 2021 o Banco Central, sem praticamente ninguém da população ficar sabendo, mudou as regras do débito automático. Então, antes, o banco precisava da sua autorização para fazer um débito automático. E, a partir daquele momento, o Banco Central colocou uma exceção. Se o débito automático viesse de empresas financeiras, então o banco não tinha mais responsabilidade de pedir a autorização do cliente. E aí, o que a gente identificou? Depois que essa mudança foi feita, algumas empresas que vendem seguros, que vendem clubes de benefício, começaram a se valer de pequenas empresas financeiras como fintechs, ligadas a essas mesmas seguradoras e clubes de benefício, para processar os descontos dos aposentados. Então, quando o banco recebia esse débito automático, por causa dessa regra do Banco Central, ele não tinha mais a obrigação de pedir autorização do cliente. E aí a gente descobriu, Fabiola, que depois disso houve uma explosão de processos judiciais, a gente mostra isso na reportagem. Então, você tinha ali em 2020 1.400 processos contra esse grupo de empresas que a gente identificou e depois passou para mais de 35 mil processos. Então, um aumento ali de mais de 20 vezes, né? E após essa mudança do Banco Central. Só que aí não para aí, né? Alguns bancos privados, especialmente o Bradesco, começaram a fazer débitos automáticos nas contas dos seus clientes para empresas que não estavam nessa seção do Banco Central, diretamente para clubes de benefícios e uma empresa financeira que não é autorizada pelo Banco Central, sem autorização dos clientes também, então expondo novamente os seus clientes a essas cobranças indevidas. Agora, então quer dizer que isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja aposentado do INSS ou não. Nesse caso, a gente está sim falando dos aposentados e dos pensionistas do INSS. As vítimas são sempre aposentados e pensionistas do INSS e isso é um indício muito forte de que houve um vazamento de dados muito grande no âmbito do INSS, com os dados pessoais dessas vítimas, então nome, CPF, mas também a agência e a conta bancária onde o INSS paga o benefício. E aí essas informações são usadas dentro dessa brecha da regra do Banco Central ou dentro do descumprimento da regra pelos bancos privados para fazer o cadastro desses débitos automáticos e aí as pessoas vão vendo a sua aposentadoria minguar. E a gente mostra, Fabiola, na reportagem, né, que as vítimas, elas são, então, pessoas muito humildes, pessoas idosas, muitas vezes pessoas analfabetas que não têm ali o hábito de ficar acompanhando mês a mês, linha a linha, o extrato do banco. Então, aquele dinheiro está sendo drenado pouco a pouco, diminuindo a aposentadoria e fazendo a diferença no final do mês. É um escândalo, né, Josias, isso?